Quando pensamos em amamentar, a primeira imagem que vem à mente é de um bebê ali grudadinho no seio da mamãe se alimentando. Mas será que é só sobre nutrição? Amamentar também é oferecer colo, cheiro, calor, olhar. É um diálogo silencioso entre mãe e filho. Um vínculo que vai muito além do ato físico. Mesmo quando o leite é pouco ou quando a amamentação não acontece como planejado, existe um alimento invisível sendo entregue, segurança, pertencimento, amor. E hoje eu quero te convidar a olhar para a amamentação não apenas como um ato biológico, mas como um encontro profundo entre dois corações que se aprendem a se reconhecer. Sejam bem-vindas a mais um episódio de Humor e Hormônios. Eu sou Carol Campos, terapeuta transpessoal, doula, comunicadora e uma eterna aprendiz do corpo e da alma. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, como todos, né, que eu venho trazendo para cá, mas é algo mais sensível, com bastante informação, que é sobre a amamentação. Né? A gente poder quebrar alguns mitos, acolher algumas dificuldades e até mesmo falar sobre muitas vezes que ninguém conversa, o que ninguém fala. Quero agradecer as minhas parceiras, Clínica Madre, da doutora Ana Thaís, doutora Natália, Performance Pilates, Urofísio e MR Audiocast. Quero apresentar para vocês agora Ana Helena. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito o convite, viu? É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Para esse papo muito importante. Ana é enfermeira pela Faculdade de Medicina de Marília, pós-graduada em UTI neonatal e pediatria. Uau, pelo Albert Einstein. Que legal! Sou fã desse hospital. Consultora em amamentação pelo Instituto Mãe e pela Mamãe Bebê, é isso? Mami Bem. Consultora do sono pelo Instituto Assessoria Mamãe. Certificação em Baby Planner e sono infantil pelo Internacional. Tarará, tarará. Também laser terapeuta, isso é bem legal, né? Legal, parte da laser terapia. Veio pra agregar. É, Tem furo da orelhinha, mas eu tirei porque agora eu tô parando com a orelhinha, então foquei. É bom a gente manter o foco só, não é sono e amamentação. A gente vai encontrando os caminhos, né? Como a gente acabou de falar, aliás, né? E aprofundamento e atualização em amamentação, sono também pela mamãe. Ah, não, esse daqui já é outra, né? É Mamãe nasceu. Mãe. A mamãe nasceu assessoria. Ana, uma pergunta que eu gosto de sempre estar perguntando na sua concepção de mundo. Isso pode ser, essa pergunta você pode me responder ela tanto pessoal como de uma forma mais aberta. O que é ser mãe? O que é ser mulher? Mulher? Tanto mãe, tanto mãe, já mulher pergunta. Quer ser mulher? Eu falo que pra mim, ser mulher, às vezes eu imagino a figura mulher com um monte de bracinho, assim, parecendo uma centopeia, né? Porque a gente tende a achar que a gente tem que dar conta de tudo. Mas não dá, é difícil, né? Então, pra mim, a mulher é aquela pessoa que tem que trazer leveza, calmaria, acolher, ter um olhar mais delicado. Pelo menos pra mim, eu procuro ter essa visão, sabe? Porque é a forma que eu fui criada, né? De servir, né? Minha avó me deu muito exemplo. Então, eu acho que para mim é isso, é acolher, eu falo que é ser, né, calmaria na tempestade, acalmar os furacões, vejo isso na minha casa também, agora como mãe, né? No meu trabalho, eu tento ser calmaria também, levar paz, leveza, eu acho que é isso, servir, né? O servir. Bom, a resposta para ser mãe, já que uma mãe entrou aqui no meio, seria a mesma coisa ou você tem um outro olhar? Não, eu acho que para mim ser mãe foi um divisor de águas na vida. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica, que tinha que ter o controle de tudo, né? Tanto isso na minha vida pessoal como na profissional. Eu achava que tudo tinha que estar ali alinhado com a teoria, né? E daí ser mãe veio que nem uma bordoada. Nada da prática funciona igual a teoria. A gente aprende a ser mais flexível, mais sensível,
a paciência ela tende a querer ser dobrada, meios de testes, né? Mas ela dobra. Então, eu acho que pra mim ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu falo que eu fui salva pela maternidade. Fala que a mulher será salva pela maternidade, mas eu já fui salva. Eu acho que eu fui. Ai, que lindo! Tem uma palavra que me acompanha, até foi um dos últimos partos que eu participei, que eu via ela assim, igual um gatinho acuado, assim, né? No canto, aquele olhar, né? Com medo, aquele olhar assim. Aí eu só olhei bem no olho dela e disse: é uma É travessia. uma travessia. Me marcou muito essa, sabe, essa palavra. Aí agora em todos os atendimentos eu vou vendo e é realmente uma travessia para a mulher, É uma né? mudança de vida. Falo que a travessia melhor é quando a gente tem a via de parto normal, porque a gente sente tudo, mas eu acho que independente da via de parto, a gente atravessa um outro portal. A gente precisa dar um passinho assim, porque é outra vida, é um outro olhar, entendeu? E se assim, essa frase ela é bíblica, né? A gente será salva pela maternidade. A maternidade traz a gente ver proximidades com outras coisas, tipo, você se apega mais em religião, em Deus, em crenças, em tudo que pode te dar forças para você conseguir, porque é difícil dar conta. É difícil você saber o que um bebê tá precisando, que você tem que ser a melhor do seu jeito, mas você tem que ser a melhor para estar ali, você tem que ter disposição. Então você se anula, e eu acho que não é se anular, mas se pôr num estado de humildade, de vulnerabilidade, aceitar isso, as coisas ficam mais leves, né? Hoje eu entendo isso, mas eu tive resistência para fazer essa travessia. Só que quando a gente consegue entender isso e fazer essa travessia, fica tudo mais leve, né? Não que seja tudo mais fácil, nada de romantismo, assim, mas fica mais leve o olhar, né? O olhar para o próximo, desapegar das coisas mundanas, se apegar em Deus. Acho que tudo isso, se a gente não aprendeu isso com a maternidade, a gente não aprende com mais nada na vida, entendeu? É uma quebra de paradigmas, né? É. É deixando de ser a menina, deixando de ser a filha, A né? mulher esposa, né? Porque você tem que deixar também tudo, Também deixar de né? Pra ser você estar ali. Então, esposa. E aí passando por esse, né? Fazendo essa travessia, e daí? Aquilo tudo morreu, só se transformou, ou, né? Vai e essa semana aumentando. tem ela é paciente minha agora, mas ela é psicóloga e trabalha com luto, né? Focada nisso. Você deve saber quem é. E ela posta bastante sobre isso. E hoje, essa semana eu conversei com ela e, assim, caiu muito a ficha. Porque para cada escolha que a gente faz na vida, a gente vive um luto daquilo que a gente não escolheu, né? Tem uma consequência. E eu falo que quando a gente é mãe, eu vivi um luto da mulher que eu era. Né? Porque não volta mais, não vai, você não vai voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia. Você volta aos poucos, mas assim, não é aquela a liberdade que a gente tinha de ir e vir a hora que a gente quer. A gente tem um ser que depende da gente. Então, esse luto, ele acompanha a gente durante o puerpério, que é um assunto delicado também. Então, se a gente tá aqui, a gente não consegue entender isso, meu Deus, fica tudo um buraco negro, né? Então, para cada decisão que a gente toma, não só da maternidade, como do emprego, de uma área que seguir, você tem a renúncia, você vive um luto, né? E viver o luto não é fácil. Não, nem um pouco. E, assim, o luto. Já não é fácil ver o luto de perder alguém, Uhum. né? E agora o luto de deixar de ser quem eu era. É meio abstrato, né? Você não consegue concretizar, né? Porque você tá aqui Exato. viva, mas aquela pessoa que você era, tipo, por exemplo, um mês atrás, você não é mais, entendeu? E a aceitação sobre isso é mais difícil ainda, É. né? E eu acho que a gente estava comentando ali no comecinho, né, sobre os assuntos que ninguém fala. Esse, no teu ponto de vista, já por ter passado e por estar ali, né, na ativa, realmente nessa parte da amamentação, você observa que é uma das falas que ninguém nunca fala. Ninguém nunca fala. Como que eu descobri isso? Vivendo isso. Igual eu tava falando, o puerpério, pra mim, ele foi, assim, muito difícil, muito. Porque eu subestimei o puerpério, eu achava que puerpério era uma coisa fisiológica. É fisiológica, mas eu achava que era mais concreta. É uma adaptação, tá? Vai passar tudo. Não entendi o que era essa agonia, esse desespero, né? E eu vivi isso por uns 2, 3 meses. Meu puerpério durou um pouco mais.
Aí você calma, mas é que não foi uma depressão pós-parto? Não, porque a depressão você não quer o bebê, tem outras coisas que a gente sinaliza, né? E eu tinha pensamentos ruins, porque eu falava, nossa, eu sou tão feliz, eu quis a minha filha, eu me planejei para isso antes de engravidar, e agora eu tô aqui, eu não consigo viver a maternidade, eu não consigo olhar para minha filha e sentir aquele amor que todo mundo falava, olha, a hora que você vê, você vai morrer de amor, né? Então, assim, coisas que a mídia traz pra gente, que é tudo muito bonito, mas não, e as pessoas veem isso e acreditam que vai viver aquilo, né? Só que quando a gente tá ali nessa situação, pensando coisas ruins, né, a gente não quer falar pra ninguém, porque a gente tem vergonha, né? E não fala realmente, e você fica ali com aqueles pensamentos horrorosos. Então, quando que eu comecei a perceber que isso era normal? Quando eu escutava casos, quando eu conversei com uma amiga minha, que ela falou, Ana, no direito tem um atenuante para mulher que comete infanticídio. Né? Eu não sei como Eu é não que sei tem um o termo. termo É o certo, termo certo, não vou mas saber que falar. mata o próprio filho. Isso, mas Na tem um fase do atenuante. puerpério. Isso, por conta do puerpério. Então eu comecei a ver que isso é pesado. E daí eu comecei a abordar isso nas minhas consultorias. Quando eu chegava, antes de ser mãe. Eu chegava para fazer uma consultoria, falava, vamos lá, deixa eu ver esse bebê. Põe pra mamar, vamos ver a posição, a pega, tá tudo certo, beleza. Eu era uma pessoa, eu tinha muita paciência, eu gostava de estar ali, mas hoje eu vejo que eu tinha um olhar muito mecânico pra pega, pra posição, pra tudo. E geralmente eu tinha mães que não levavam a amamentação adiante. Talvez hoje eu entendo que seja pela minha conduta de não saber abraçar esse emocional. Aí depois que eu fui mãe, eu falei, gente, esquece tudo isso. Não tem nada a ver com o jeito que eu trabalho, nada a ver, entendeu? Por isso que eu falo que foi um divisor de águas, tanto profissionalmente. Todo mundo fala, a maternidade atrapalha a carreira profissional, de você crescer. Pra mim, não. Pra mim, foi um trampolim, assim, que eu falo, meu Deus, minha filha foi minha maior e melhor professora, né? Ela que me ensinou tanto. E daí, quando eu chegava na casa dessas mães, depois de ter vivido meu puerpério, eu chegava e eu expunha isso, não expor a minha realidade, mas eu falava, olha, pode acontecer de você estar pensando coisas, e daí eu chegava e nem olhava o bebê. Eu queria saber da mãe, vamos conversar. Aí depois eu ia lá ver esse bebê, se tava chorando a gente acalmava, se não. Aí eu falava, olha, como é que tá? Tá sentindo umas agonias? Hora que vai cair o final de tarde? Ai, eu não tô sentindo isso. Daí eu fui começando a ver que isso era comum, a gente só não era dado a oportunidade da pessoa falar. E quantas que eu chegava e falava assim, Ana, ai, olha, todo mundo falava que era um amor, a hora que você olhava pro filho, cadê esse amor? Eu falava, calma que ele vem, não é agora. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, esse amor, ele é construído. É dia após dia, no cuidado. Claro que para algumas mulheres é diferente olhar para o filho já no pós-parto, mas para a grande maioria não é. A gente acha que é porque a gente vê na mídia. Falo que a mídia é um tiro no pé se a gente não souber filtrar aquilo, né? E daí essas mães iam contando, eu ia abordando a questão do puerpério, e era isso com uma família, isso com outra. Eu falava, gente, isso é muito comum. Só que as pessoas não falam. Por quê? Tem vergonha, né? Uma vez eu cheguei para atender uma paciente, ela falou, Ana do céu, eu tô com um elefante nas minhas costas. E eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu acho que eu não nasci para amamentar. Ele vai pro peito, eu tenho uma repúdia, eu não gosto do toque. Eu falei, não tem problema nenhum nisso, né? Porque a gente criou também, embora seja agosto dourado, mês de incentivo à amamentação, é um mês que a gente reforça ali as informações, né? Que a gente tem recursos para amamentação. Só que a gente vive o agosto dourado o ano inteiro. Então, o ano inteiro a gente está ali disposto a ter esse incentivo à amamentação, né? E essa mãe falou assim, Ana, mas eu não gosto. Eu falei, tudo bem. Ela fala, mas e agora o vínculo, né? Porque ainda se crê que só a amamentação estabelece vínculo. E não é. Porque se essa mãe amamentar a qualquer custo, mesmo ela não querendo, ela não vai fazer vínculo com o filho dela. Entendeu? Então, é muito, assim, é uma linha tênue, parece, né? Entre o dar certo, não dar certo, o querer e o não querer, né? E se eu vou amamentar a qualquer custo, sendo doloroso para mim, pensando que eu não vou, que eu tenho que fazer isso para construir o vínculo, não vai do mesmo jeito. Aí é frustrante para a mãe que não aproveita o bebê vai mamar, ele fica agitado, porque o bebê, ele é uma extensão da mãe, não adianta. O que a mãe sente, o bebê sente. Se a mãe tá agoniada, eu percebo na tensão que às vezes elas vão colocar o bebê no peito. Ai, Ana, vai doer, vai doer. Daí
daí dói, entendeu? Dói e o bebê pega errado. Agora, se a mãe vai lá, de boa, tá relaxada, põe o bebê, as coisas fluem, sabe? Então, tem muito comportamento, às vezes, que você olha no bebê, que o problema não é dele, tá na mãe. Nem é dele. Nem é Nem dele. é dele, é da mãe, É né? da mãe. Não só da mãe, mas o ambiente em si, né? Até no último episódio, eu trouxe a Estela Cabral. Uma querida. A gente... E ela falou bastante, né, sobre esse lugar de... o quanto a gestação ela vai impactar, né, não só na questão hormonal, não só na estrutura, né, biológica, mas o quanto os hormônios vão impactar na psique. Então, se já está, porque assim, a amamentação, a gestação, ela é uma ampliação de consciência, né? É um estado alterado da consciência, a gente fala assim dentro da transpessoal. Então, e esse estado alterado da consciência, às vezes não está dentro de uma de uma consciência sobre aquilo. Como se ficasse um subconsciente. Não sei se é essa a palavra. Dentro de uma linhagem é subconsciente. Na outra é inconsciente. Da nós leigos é assim. Dentro da visão mais junguiana é inconsciente. E mais na psicanálise é a subconsciente. Então, o que vai? Tendo acessos. Então, a gente vai olhando assim, desde o traumas que você como mulher, você como filha, você como esposa, adquiriu ao longo da vida. Né? Ali ela trouxe também, ela reforçou muito sobre o lugar de que o bebê, ele não tem consciência. Vai começar a ter consciência, a criar a sua identidade, a criar o seu ego a partir de 3, 5 anos para lá. Então, nesses 3 primeiros anos, principalmente, ele é sensorial. Então, tudo que está acontecendo, isso não é só dentro, né? Só fora da barriga, mas principalmente dentro da barriga. Então, é pura energia. Se a gente olhar, tem agora alguns, não sei se você já chegou a ver, como que fala? Alguns exames que mostram a concepção do bebê, mas de forma energética. Isso eu não cheguei a ver. É muito legal, é bem bacana. Então, assim, vai vendo a energia acontecendo, e daí vai se formando o corpinho, vai se formando ali o que é mais palpável, né, para o bebê. Então, isso é sensorial, vai estar sentindo tudo, né? Então, quando vai para a amamentação, então ela já passou por esse estágio que foi todo, é hormônio. Se na TPM a gente já vai sentindo o que é essa flutuação. Tem dia que tô linda, maravilhosa, sorridente. Tem outro dia que eu já tô querendo esganar e matar todo mundo. Exatamente. Se já passa por isso, se já sente essa, né, alteração, essa alteração nessa fase, imagina na gestação. Nossa Senhora, que daí são 2 corações batendo, 2 energias circulando, né, diferente. Os hormônios vão ficando muito mais alterados do que, né, durante o ciclo. E na amamentação, então, né, que é o puerpério. Meu Deus, aí é tudo. É tudo, daí vem aquela descarga de, né. Aí a gente tem uma queda hormonal, né, e daí são 2 hormônios que, né, a gente fala, sai progesterona, sai estrógeno, justamente para dar espaço para essa amamentação acontecer. E daí vem ingratidão, que é a ocitocina. Eu falo que, assim, a amamentação ela é muito linda, mas o serviço ingrato. Porque, assim, é muito emocional. 70% emocional. Se o emocional não estiver alinhado, se você não tiver ali uma noção do que te espera, despenca. Porque, olha só, para precisa ter a ocitocina. Né? A prolactina, ela vem depois que sai a placenta, sai estrógeno, progesterona, para dar espaço a esse hormônio que é produzido na hipófise. Então, ali a gente vai começar a produzir leite. Só que a questão esse leite tem que sair. Então, você pode ter leite, mas é a ocitocina que faz a contração, né, lá dos alvéolos, para poder sair o leite. Então, como é que a mulher vai contrair esses alvéolos? Você está com a ocitocina lá embaixo. Entendeu? E o nível de cortisol lá em cima. Lá em cima. Então, né? Eu falo assim, poxa vida, né? Podia ter um negocinho ali para ajudar. Aí tem ocitocina nasal, tem
terapia, tem um acompanhamento. O principal é vendo acompanhado, porque é justamente esse ponto, né, que você já trouxe. É mental, é emocional, né? Assim como o parto, a amamentação também, ela é emocional. Até teve uma mocinha que eu tava fazendo a dolagem dela, daí ela falou assim, na hora que nasceu, ela olhou assim pra minha cara, mas você vai embora? Eu falei, Como assim? Eu preciso ir, né? Eu tinha cliente indo pra atender. Então ela, mas você volta pra me ver amanhã? Porque teve ali um suporte emocional, ela se sentiu segura ali, né? Aí eu fui antes de você, esse dia. Aí eu tinha ido, passei visita, né? Não tem esse costume. Aí fui lá visitar ela. Aí ela já tava, né, outra pessoa, daí ela olhando assim, observando o bebê, tudo. Aí ela foi pegar o bebê pra amamentar, esperando chorar. Deu, meu Deus, mas eu não posso, porque daqui a pouco a Ana vem orienta, eu não vou aqui, né, me entrar aqui, cortar a vez dela, não. Até pra não ficar, né, o dito pelo um dito, falei assim, fiquei só observando. Aí ela foi, pegou, mas assim, ela tava muito nervosa. Eu só olhei pra ela e falei assim, inspira, expira. Calma, o bebê tá sentindo. Né? Exatamente isso. No seu tempo, não precisa, né, ficar... Só respira, vai com calma, com paciência, que o bebê também daqui a pouco já vai se ajeitando aqui, né? Eu falei, mas daqui a pouquinho a Ana tá chegando, que já ela chega pra explicar daí eu melhor. chego, a primeira coisa que eu falo é tudo difícil. É tudo muito devagar. Ainda eu falo devagar, porque é tudo muito devagar, com muita paciência. No começo não vai pegar. Não precisa ficar nervosa, porque o desespero toma. Não sugou. Meu Deus do céu, tá pegando, tá chorando, não abre a boca. É um bombardeio ali de adrenalina e de informação que tem que pegar uma pressão também naquela mãe que ela tem que amamentar, que tem que dar o peito, senão vai ter hipoglicemia, senão vai causar um monte de coisa pra criança, que é umas tragédias que a gente nunca viu na vida. E então a gente tem que chegar, paciência. Aqui, porque assim, no hospital a gente fica muito vulnerável. Tá ali com o bebê que você, né, nunca viu. Tem uma baita responsabilidade que mudou a sua vida, tudo. E daí você ter que fazer a amamentação acontecer, não tem que nada, é o que eu falo, não tem que nada. Espere pra casa, aqui é assim mesmo. Porque se não tiver paciência, a gente perde a amamentação. É um ambiente estressante a Santa Casa, né? É muito estressante. Mesmo porque, assim, eu entendo também que cada pessoa que tá ali, ela tem até intenção de ajudar, né? Que ninguém quer também atrapalhar a vida de ninguém. Mas, às vezes, a ajuda tá um pouco desatualizada. E daí troca o plantão, troca a crença também, né? E troca o nível de saber também. Então, cada um orienta uma coisa. Eu vejo que não tem um padrão na orientação. Dessa mãe se perde, porque dela tem a auxiliar de turno, a enfermeira do plantão, ela tem a fono que vai ali, a pediatra, a obstetra, e eu, quando eu tô lá junto. Cada uma fala uma coisa. Então, assim, as informações fica perdida. Essa mãe tá ali vulnerável, ela fica doidinha, né? Então, a gente tem que, de certa forma, ir ganhando essa confiança, né? Para ir trazendo essa segurança também em relação à informação. Porque ali as informações, ela pode fazer essa mulher ou... Porque ela não tá integrando, né? Tá não. tudo tão novo, tá tudo acontecendo, né? De acelerado naqueles Exatamente. momentos. Por mais que... Qual é a forma que foi se preparando para esse momento, né? Por isso que tem eu, a doula, né? Tem eu, terapeuta, tem psicóloga. Porque vai preparando, né, para a realidade. E a gente vai estudando várias realidades dentro disso. Sim. Né? Então, e vai trazendo ferramentas para ir conduzindo para quê? Para ela aprender a se acalmar diante das situações. Então, nunca tive contato, nunca fiz nada na minha vida. Daí, eu tô um gatinho assustado. E você tá vulnerável. E se alguém chegar e falar pra você, seu bebê tem que tomar fórmula porque senão ele vai morrer de fome, você vai dar. Mesmo eu tendo falado lá no pré-natal, tendo falado que não precisa, se alguém fala isso e fala, ela vai dar, entendeu? Aí já... Reforçando a incapacidade da mulher de amamentar. Exatamente. Daí é nessa hora que a gente perde a amamentação, porque daí é uma bola de neve.
dá um volume grande de leite, que é a nossa briga, né? Eterna. Dá um volume grande de leite, daí essa criança fica dormindo, ela não acorda, daí quando é pro peito não suga, dessa mãe fica nervosa que não tá sugando e realmente não vai sugar, porque já tem a preguicinha, que a gente fala a preguicinha ali das primeiras 24, 48 horas, e se estende por uns 10 dias. Eles ficam mais preguiçosos, difícil de acordar. E daí, com o uso, às vezes, da fórmula, não sou contra a fórmula, mas eu sou contra a quantidade que dão, né? Porque eu acho que tudo tem o bom senso e tem os dois lados. E daí dá esse volume exagerado, que a gente sabe que não precisa, e daí isso vai em só ladeira abaixo. Porque daí a gente reforça a incapacidade dessa mãe, que ela não tem capacidade para amamentar, entendeu? Então é difícil. E é difícil a gente pedir paciência também, né? Porque, assim, a gente quer, nós, seres humanos, né, adultos, racionais e responsáveis, somos imediatistas, a gente quer resolução na hora. Só que o bebê que acabou de nascer tem o tempo dele também. O bebê ele é imediatista quando ele abre a boca para chorar. Até meu psiquiatra uma vez falou assim, Ana, o bebê ou tá tudo muito ruim ou tá tudo muito bom. Então, assim, ele não tem meio termo, mãe, eu vou esperar um pouquinho mamar. Então, não vai esperar, ele vai esgoelar que quer mamar naquela hora, entendeu? E a hora que você der o peito, ele para de chorar, a mamadeira, e daí fica tudo muito bom. Então, eles nascem assim e a gente vai educando, vai mostrando que, né, vai desenvolvendo os dons do bebê. Mas até então é dessa forma. Só que daí a gente quer resolução na hora. Eu quero que ele mame agora, eu quero que a amamentação estabeleça agora, eu quero ter leite agora, e não é assim, não é agora. E será que a gente precisa esperar esse bebê ficar esgoelando, chorando? Será que esse momento já não é um momento que ele já está ali passando do tempinho dele e a hora que ele vê como mecanismo de defesa avisar que tem algo errado? Será que a gente não pode ir colocando a amamentação, observando os pequenos sinais antes do choro? Isso, tanto que a primeira semana de vida do bebê, ela é muito importante. Para mim, para o bebê, para a mãe, para o pediatra. Porque nessa primeira semana, eu falo que hoje eu organizo, para ficar mais calmo, eu tenho o cronograma da amamentação. Então, eu organizo ela de uma forma assim. Do hospital para a primeira semana de vida, né? Que começa a primeira semana de vida. Aí, depois da primeira semana, a gente organiza para mais 15. E depois dos 15, a gente estende para 30 dias. Até a gente, né, pequenas metas. Então, o que vai acontecer daqui a 15 dias, eu não quero saber. Eu quero que ela fique ciente do que vai acontecer em uma semana. Essa primeira semana de vida, ela é muito importante, porque, assim, a gente faz a tal da livre demanda que o povo chama. Então, a gente sempre oferta o peito com mais frequência, né? Não tem problema se ele vai de hora em hora. E daí, o que vai dizer pra gente, a condução que a gente vai ter da primeira semana pra frente, é a primeira ida do pediatra, o ganho de peso. Como é que foi essa primeira semana? Ele manteve, ele ganhou, ele perdeu, pra gente mudar a conduta. Então, na primeira semana, a gente venceu, e como é que foi? Né? Porque até então, na primeira semana de vida, todo choro é fome. Então, todo choro é fome até a gente não estabelecer um ganho de peso sequenciado, crescente, né? E esse bebê for apresentando melhoras de comportamento em relação ao choro. Então, para organizar tudo isso, eu dependo também dessa mãe entender isso, né? Tudo fica bagunçado. Eu sempre falo, olha, a sua meta da primeira semana é dormir, comer e respirar. É sobreviver. Ele precisa mamar e você precisa tirar leite. Como isso vai acontecer? Tanto faz. Porque às vezes não é ali também que vai mamar, que não vai fazer. Então, assim, não deixa chegar no extremo, igual você falou. Então, a gente põe no peito com mais frequência, deixa ver, não fica, como eu posso dizer? E é livre, não é aquela coisinha regradinha de 3 em 3 Não, horas. primeira semana a gente não trabalha. Daí todo mundo fala, Ana, mas o tempo de mamada, tem uma questão que um peito primeiro, outro peito. O povo fica tudo bitolado. Aqueles aplicativos que tem no celular para controlar a mamada, se fez xixi, eu falo, gente, desapega. Porque deixa a gente muito neurótica, entendeu? Então, eu falo, a primeira semana você esquece tudo isso, entendeu? Não fica pensando nas coisas. Ele chorou, põe no peito, não chorou, põe também no peito. Deixa a coisa fluir, porque senão fica, não, mas agora eu dei esse peito, eu tenho que dar esse daqui.
Tá. Ai, mas eu dei 10 minutos nesse. Aí vem, nossa, mas e o leite gordo? Meu Deus, é muita coisa pra E pensar. começa a gerar ali uma culpa, né? Tipo, meu Culpa Deus, eu fiz errado, esqueci, onde eu tô com a e cabeça. daí, tipo, vou pôr no peito. Falei, gente, põe no peito, deixa as coisas fluírem, porque é difícil, né? E daí a gente quer uma amamentação de 3 em 3 horas. Tá, tudo bem. Essa história de 3 em 3 horas, ela surge por quê? Porque é um tempo máximo que talvez esse bebê aguentaria ficar num jejum a ponto de fazer uma hipoglicemia, né? Então, a gente mantém ali uma ingesta razoável, né? Tanto que lá no hospital a gente fala de 3 em 3, a gente dá que seja 3 gotas de colostro, para a gente manter, não é para matar a fome. Existe uma diferença entre matar a fome e manter níveis de glicemia. A gente, por exemplo, tem uma hipoglicemia, você não vai comer um monte, você vai pôr uma coisinha embaixo da língua para manter. Bebê é a mesma coisa, a gente precisa manter esse nível de glicemia. Agora, matar a fome dele a gente não vai, porque se eu matar a fome dele, ele não vai ter aquele instinto de sobrevivência, que é o choro, né? Que é o choro, que é a busca. Então, a gente precisa entender as doses. Se eu dou 30 ml, eu matei a fome dele, tudo direito que ele tinha de sugar, porque não cabe 30 ml ali, né? É, exatamente, isso que eu já ia chegar nesse ponto, né? Que vem com essa crença de que tem que amamentar um monte, e aí gera também uma frustração na mãe que tá, mas ele acabou de pegar e já tá largando. E Porque daí, é muito pequenininho o pequenininho. estômago, E daí né? vem o estômago 3 ml. Pensa, uma azeitona, menor que a azeitona. E daí, eu falo que a fisiologia, ela é tão, assim, maravilhosa. Porque, assim, por que o leite não vem lá no hospital? Justamente porque não é lá para descer. O bebê não pode mamar um volume grande nas primeiras 24 horas. O leite vem depois, lá com 72 horas pós-parto. Então, até lá é colostro. O colostro, ele é menor quantidade, mas mais concentrado, entendeu? Então, assim, eu não preciso de volume, eu preciso de qualidade ali, né? Que é o colostro, que a gente fala que é, né? Tem a hora ouro, tem tudo ouro, padrão ouro. E daí depois vai passando os dias, essa capacidade gástrica vai aumentando para 5, para 7, para 15, e daí desce o leite, eu tenho um volume maior. E mesmo quando desce o leite e o volume grande, o bebê não dá conta, tanto que a gente tem que fazer ordenha, tudo. Mas assim, é muito pouco, só que daí a gente, que é imediatista, a gente quer aquele leite agora, a gente acha que o colostro não sustenta, e a briga é, o colostro sustenta. Tem mãe que não acredita. Sabe por que não acredita? A gente vai falar sobre uma questão, né, que eu sempre trago isso, porque não tem como não falar sobre, né, essa questão do comércio, né, ela fez acreditar, né, na época da industrialização, precisavam ganhar dinheiro de alguma forma. Precisaram colocar a mulher para ser uma fonte de, né, de renda, a maternidade ser uma fonte, né, de... Então, fizeram acreditar que esse colostro, ele não existe, que ele é insuficiente. Porque, para quê? Para eu vender fórmula. Exatamente. Eu preciso ganhar de alguma forma. Tanto que o boom da fórmula, ele vem na Revolução Industrial. Justamente por isso, porque precisava de gente para operar. Não tinha, antes era só homem, então vamos recrutar essas mulheres para trabalhar, porque precisa de mão de obra. E daí recrutou, não, mas as mulheres vão fazer o que com as crianças? Vamos inventar algo que é padrão ouro, que imita o leite materno. Então, foi justamente na Revolução Industrial que teve esse boom de fórmula, né? Por quê? Para a mulher acreditar que ela pode trabalhar, mas ela também pode nutrir o filho dela, né? E deixar isso tudo muito bem, assim, claro para ela. E daí, e foi indo e até hoje, né? Agora, só que na época era um tipo, né? Agora a gente tem inúmeros tipos de fórmula. E assim, e a indústria, ela faz a gente acreditar que aquilo lá é igual ao leite materno. Não é. Não é, e ponto. Isso aí a gente pode provar, porque assim, é proteína animal, pode ser hidrolisada que seja. Tanto que a gente tem aumentos de caso de refluxo, de bebês APLV, um monte de coisa. Talvez que não era identificado antigamente, né? Ou passava despercebido, a gente não sabe. Mas agora é tudo muito ligado, entendeu? Muita coisa que acontece. Então, eu falo que, claro, a fórmula tá aí para ajudar. Quantas mães antigamente davam leite de vaca, isso causava, né,
mal-estar das crianças, refluxo, dores. Então, tem a fórmula para ajudar. Mas eu falo que tem que ter o uso consciente, como tudo que a gente faz. Qualquer coisa que a gente come, a gente tem que ter consciência, e eu acho que a fórmula é a mesma coisa, né? Porque aí, o que acontece? Se eu não conseguir amamentar, eu dou a fórmula. Então, já virou assim, entendeu? Então, as pessoas Um certo descaso ou não? Você fala descaso. Tipo, se eu não vou amamentar, tem a fórmula. Desse jeito. Algumas mães pensam assim, tipo, tá tudo bem também se eu não conseguir É a amamentar. desconexão com ela mesma e com a maternidade. Ou assim, eu penso que eu já atendi mães que são muito práticas. Ana, não vou sofrer. Desconexão. Eu não quero sofrer. E se eu não puder amamentar, tá tudo certo, você me fala agora. E daí, eu sempre falo, olha, eu sou assim. Você quer amamentar? Quero. Eu vou até a última consequência. Porque a gente tem muitos recursos para possibilitar a amamentação, para ela acontecer. A gente tem muitos. Mas depende de até onde você quer ir. Ana, eu vou tentar, mas vou tentar assim. Se der certo, deu. Se não der, tá tudo bem para mim. Então, eu sei até onde eu posso ir com essa mãe. Então, eu também tenho que ter esse olhar, essa conexão de conseguir entender, né? E trabalhar o que é viável ali. Né? E isso hoje eu entendo também depois de ser mãe, porque você falava, não, vamos amamentar, vamos lá fazer ordenha, vamos não sei o quê, né? E hoje não, hoje tá tudo certo, entendeu? Aonde você quer chegar, eu posso te ajudar. Se você quer ir mais a fundo, se você quer ficar em águas rasas, né? Mas a gente vai respeitando. E tem mãe para todos os tipos, né? É que às vezes tem mãe que ainda pede, Ana, olha, eu não quero amamentar, mas se alguém perguntar, você fala que eu amamento. Medo do julgamento. Medo do julgamento. Então tem, entendeu? Como tem mães também, que você deve ter visto, que não tiveram parto normal, mas para quem pergunta, fala que teve parto normal. Porque tem medo. Medo de se achar insuficiente, de não ter sido boa mãe, de ser julgada pela sociedade, ou até pelo marido. Às vezes, falta ali uma construção também de apoio, né, do que a mulher realmente quer, esse marido, né, porque ali um apoia o outro, né? A presença do marido para amamentação, ela é muito, muito importante. Eu penso que o marido é um escudo que fica ali em volta da mulher. Se ele não conseguir fazer essa parte de escudo ali, fere ela, entendeu? A gente eu falo, gente, eu e o Eurico, né, a gente tá com um curso que chama Parto para Homens, justamente trazendo esse olhar dele entender qual é o lugar dele como homem e qual é o lugar dele com o bebê. Né? Porque sempre foi aquela coisa que só mulher que fica com o bebê. Claro que 80%, 90%, né, vai ser a mãe, até porque o bebê não tem consciência de que ele é um outro ser, né? Tá tudo ligado ali. Tá tudo ligado, mas o homem também tem um papel ativo. Sim, super nisso, importante. Né? Então, eu falo até na palestra de sábado, eu falei assim que o papel do homem não é só prover as necessidades básicas da família, mas também emocional. Exatamente. Então, quando o casal, quando ele entende o que ele pode, porque às vezes também vai lidar assim com algumas situações que eu não posso fazer tal coisa porque minha mãe falou que eu não posso, ou minha sogra tá falando que eu não posso. Né? Tá tirando esse homem do lugar dele, como pai, como provedor, né, emocional também, como marido. E isso vai diluindo assim essas formas que vai ser o suporte para essa mulher, porque a primeira rede de apoio é o marido. E é o que eu falo no pré-natal. Elas perguntam, Ana, o pai tem que ir junto? Eu falo, se ele puder, eu gostaria que ele fosse. Porque ali ele vai ver como que acontece. E como que faz para acontecer. E ele tem papel fundamental em como faz para acontecer. Porque ele tem que ali dar o apoio emocional. Então, se ele entende, a hora que chega alguém falando assim, mas olha só, não tem leite, tá chorando que é fome. Não, mãe, não, sei lá. Eu vi que não é assim, não. Vamos deixar. Ela quer fazer dessa forma. Então, assim, porque a mulher às vezes não tem coragem de fazer isso. O homem já tem mais coragem de fazer, né? Então, isso é importante. Mas isso falta, porque eles ficam acanhados também. E essa questão dali na hora, né, do puerpério imediato ali, primeira semana, essa questão das crenças, tanto da mãe, do marido, como a mãe da paciente, ela influencia muito ali. A gente vê por essa vulnerabilidade mesmo, né? Então,
Aquela mãe às vezes atrapalha. Ah, porque Não, eu tive leite. Como que você não tá tendo leite? eu não tive leite. Acho que ela acha que é genético, né? Não ter É. leite, né? Então, atrapalha, né? Por isso que eu falo, a primeira semana fica só você e seu marido. Se prepara antes, com uma ajudinha de marmita ou aquela coisa. Ou então se imponha, né? Tem mulheres que não conseguem se impor. Algumas conseguem, falam, não, é desse jeito que eu vou fazer, desse jeito que eu quero. Mas a maioria não consegue se impor por medo de desagradar também, né? Não, tá aqui ajudando de boa vontade, não vou falar nada. Então é difícil. Olha que profundo que é falar sobre a amamentação, né, Ana? Porque a gente está falando aqui, descrevendo todo o conteúdo emocional que vem por trás da amamentação, né? E também já falando sobre a consultoria, né? Como que é a É. consultoria, que não é só esse aspecto da fisiologia. Você vê, a gente não falou nada. Só falamos da parte hormonal, mas de pega correta, de posição, a gente não falou nada, porque isso aí é o de menos, né? Mas tem gente que ainda foca. Mulher pariu, deixa eu ver, a boquinha, tá bom, boquinha, a posição, não é assim que faz. Tem gente que ainda foca nisso, mas não adianta. Por quanto tempo vai conseguir focar nisso se a gente não. A gente tem que atravessar a barreira. Não é a amamentação, é quem amamenta. Essa frase eu escutei no congresso e eu falei, é realmente isso. A gente tem que olhar para quem amamenta, para a amamentação acontecer. Senão não acontece. Eu aprendi isso no curso de doula. Também isso. Então a gente tem que olhar e não adianta. O bebê ele vai mamar de qualquer jeito, tá tudo certo, tem gente para cuidar demais ali, mas a mãe não, entendeu? E se essa mãe não entender isso, como que funciona, como que é, o que esperar, que é tudo muito devagar, que tem que ter paciência, não vai, entendeu? Então por isso que eu falo que eu gosto de servir, eu gosto de estar ali, né? E quando a gente entra ali para servir, a gente tem que deixar as crenças tudo de lado, no que você acredita, julgamentos, e tá ali só para acolher e apoiar. Tanto faz o caminho que ela quer seguir. Hoje mesmo atendi uma mãe que ela falou, eu não quero amamentar, mas eu quero ordenhar, dar meu leite na bomba. Ótimo, vamos lá, entendeu? Ela quer de alguma forma. Então, para ela vai acontecer dessa forma. E a gente vai, tem recurso para tudo. É importante porque, assim, a questão da amamentação, eu trabalho, né, eu estudo muito sobre a psicologia corporal. Então, a questão desse alimento, de ofertar o alimento direto, né, a gente sabe a importância, Sim. né, de fator biológico mesmo, porque a mama é sensorial, as bactérias, né, isso tudo é importante, extremamente importante. Mas, se é uma mulher que sofreu um abuso quando criança, para ela é difícil O toque físico. entende? Né? Se o primeiro local que foi violentada foi o seio dela. Se foi uma mulher que sofreu bullying em relação ao seio, então para ela é uma área delicada, né? E justamente isso, é olhar todos esses lugares sem julgamento. Eu também não preciso saber da tua história. Mas é que algumas Os informações detalhes. faz sentido, porque olha, tem mulher que a gente ajusta tudo. Mas assim, ajusta, pega posição, demanda. Daí a gente olha a mama, porque assim, a gente sabe que a mama não é só a parte de alvéolo, de ducto, de auréola para amamentação. Tem a parte linfática, tem a parte de sistema nervoso, tem inúmeras coisas ali. Só que quando meio que tá tudo isso alinhado, a mulher sente dor, a amamentação não é prazerosa. E cê não acha nada. Aí você fala, você faz terapia, não sei o quê. Aí depois em terapia descobre essas limitações. Mas aí não é uma limitação física. Não, emocional. É uma dor ali, né, emocional. E isso pode acontecer, né? Porque tem coisa que não tem explicação. Mas quando você parte pro emocional, aí você vê isso, entendeu? Então, por isso que eu falo, bebê pegar é o de menos. O que precisa para acontecer, essa mãe, ela tá bem, entendeu? Porque, querendo ou não, é 70% emocional. Exato. Eu falo que o parto 90% é 100% emocional. Eu já falo que é 100%. E se você tá no parto, se você não tiver alguém que te incentive e tente aflorar o seu eu, o seu poder ali de parir, não vai, entendeu? Não vai, né? E vamos falar um pouquinho sobre a questão mais biológica, né? Que tô curiosa com as mamas, as suas mamas aí. O que é importante de saber? A gente tá falando sobre a pega correta.
Eu não vou dar spoiler, vou deixar você falar, né, sobre essa importância da pega, porque a gente sabe que uma pega, que não tá adequada para o bebê vai causar algumas preocupações Uhum. Na mãe. na mãe e vai causar alguns desconfortos para o bebê, Exatamente. certo? Certinho. Né? Então, como que você, o que você vê assim que a gente pode estar trazendo hoje assim sobre esse lugar da pega correta? Eu penso assim, para uma pega correta acontecer, a gente tem que ter uma posição adequada. Por isso que eu pego no pé também daquelas mães que fazem cesárea, estão na maca deitada ali e ainda tem aquela pressão para colocar no peito naquela hora ali. Porque a primeira, hoje a gente fala, só fazendo um raciocínio. Hoje a gente não fala mais da Golden Hour como algo que tem que ser imposto, porque meio que virou uma imposição, tem que ter Golden Hour. A gente foca no contato pele a pele. Nasceu, ela precisa estar ali em contato com a mãe, regular a temperatura, a frequência cardíaca, a questão do cheiro, para acalmar. É assim, é maravilhoso esse benefício do contato pele a pele. A amamentação nem sempre é possível acontecer nessas primeiras 24 horas, justamente essas mães de cesáreas ou até de parto normal. Cansa demais o parto normal. Aí você vai por ali, põe de qualquer jeito. Quando tá deitada, põe de qualquer jeito. Põe de qualquer jeito, pegou de qualquer jeito, machucou. Entendeu? Então espera. Então hoje a gente foca muito na primeira mamada supervisionada dentro de 48 horas. Por quê? Esse bebê ele tem que ser acompanhado na sucção dele. E para ele ser acompanhado na sucção, eu tenho que colocar ele na posição correta, porque a pega tá ligado com a posição. Então, primeiro posição, depois a pega. Por isso que a gente fala, qual é a hora melhor de amamentar? Depois que você tiver, se for no parto cesárea, levantou, tirou a sonda, comeu, tomou seu banho, tá em condições de sentar. Aí a gente vê a mamada supervisionada, que é quando eu chego no hospital, geralmente quando eu vou, depois que levanta. Porque a mulher tá deitada, o peito tá mais para trás, tá reclinado, não consegue posicionar, só que daí tem essa pressão de ter que pôr, daí põe de qualquer jeito, machuca. Machucou, aí já é doloroso isso. Daí vai ficar ainda mais, que daí tem a dor física ali mesmo que machucou. Então é o que eu sempre falo. Primeiro, espera, é a tal da paciência, né? Que a gente não tem a paciência. Mas eu falo que para ter a pega correta, eu tenho que estar na posição correta. Aí sim a gente vai ver essa mamada supervisionada. Boca de peixe, abrir o bocão. Se a gente pensar fisiologicamente, esse bebê nunca abriu a boca, né? Como é que eu vou querer que ele faça um bocão? Ele não vai fazer bocão. Ele vai abrir o mínimo possível e eu que vou fazer o máximo de esforço possível para colocar esse peito dentro da boca dele, o bico no caso, né? Aí as mães que têm um bico mais plano demoram um pouquinho mais, porque até esse bebê ele aprender a abrir a boca e sugar, né? Falar, a amamentação é instintivo, acontece, mas não é. Ele nasce sabendo mamar tudo, mas o sugar para ele é difícil, o abrir a boca ainda é difícil, entendeu? Então, é essas coisas que a gente tenta mostrar nesse começo, entendeu? Porque, vou falar, para a pega correta acontecer, tem que ter uma boa posição. Uma boa posição, você demora para ir para ela, entendeu? Se é num parto cesárea, parto normal, isso demora às vezes 24 horas. Então, pensa, aí esse bebê em 24 horas não vai mamar? Nasce com uma reserva energética, tanto que a gente viu lá no pré-natal. Eles nascem com uma reserva, entendeu? Mas aí o pouco que eu consigo, às vezes, ordenhar manual nessas 24 horas, pôr uma colherzinha na boca, é o suficiente, entendeu? Mas é que a gente não tem essa autoconfiança, que eu posso ficar ali, às vezes, 24 horas. Isso num bebê, claro, né, que nasce termo, um peso adequado, porque tem bebês que nascem maior, 4 quilos, 3.900, precisa ser, às vezes, complementado por isso de hipoglicemia. Bebezinho muito pequenininho também, entendeu? Mas se é um bebê, nasceu ali normal. E aqui na Santa Casa eles permitem que tire o leite ali na hora e dê na colostro e dê na colher? Eles nem incentivam, na verdade, né? Assim, não incentivam. Pra falar que incentiva, não incentiva, não. A gente vê na prática isso. Então, ela chega no quarto e fala, mãe, tá conseguindo amamentar? Ah, não, vamos suplementar, então? Sempre ouvi essa questão do... para não fazer assim, da colherzinha no caso, para quê? Para não
contaminar, né? Com causa de questão de contaminação. Mas ali mesmo, eu sempre falo para as mães, ó, leva uma colher, quando fazem o pré-natal comigo, põe uma colherzinha de café na bolsa. Ou senão, quando eu chego lá, às vezes, para avaliar elas, tem a colherzinha do que vem do café mesmo. Contaminar. Mas, tipo, não é algo contaminado, sujo, porque senão ia ser pra mãe também, entendeu? Então, ali, eu pego aquela colher, ali mesmo, eu ordenho, às vezes, o colostro manual e ponho na boca. Eu ensino a mãe a fazer, é com aquilo que ele passa as primeiras 24 horas, entendeu? Só que ali não tem, olha, mãe, tá conseguindo amamentar? Não, não tô. Ah, se quiser complementar, tá aqui o potinho. Só que antes era 30, agora vem 40 no potinho. Aí a mãe, tá bom, não tô conseguindo pôr, vou mandar bala. Aí vai lá e dá os 40 ml de uma vez só. Esse bebê vai mamar? Vai mamar. Meu Deus, o primeiro é que o estômago é pequenininho. Desse Segundo, de que ele lata. nunca se alimentou por essa via. Aí vai, mete uns 40 E assim, ml, bebê não tem Deus. reflexo de saciedade, entendeu? Tudo que você der, ele vai mandar pra dentro de ação, né? Só que daí esse estômago, que nunca digeriu nada, digeriu uma proteína animal, né? Porque assim, o leite, nosso banco de leite, ele não tem para suprir tudo, né? Então, a primeira prioridade é os bebês da UTI, né? Aí, se tivesse um estoque muito alto de UTI, maternidade, daria. Mas a gente não é essa a nossa realidade, né? Não tem como dar leite materno para todo mundo ali. Legal você falar sobre isso, que o próximo episódio é com o pessoal do Banco de Leite. E eu sempre incentivo a doação de leite. Eu acho super importante. Mas eu sempre espero um mês, pelo menos, né? Essa produção regular, saber qual vai ser a demanda do bebê. Daí, depois... É super importante a doação. E como que fica a amamentação para esses bebês que estão na UTI? Esse daí é a minha cerejinha do meu bolo, que foi através deles que eu comecei com a amamentação. Porque então, a gente tem várias vertentes de modelo de UTI. Tem a UTI, hoje aqui na Santa Casa, mas olha, foi com muita luta. As mães ali conseguem visitar os bebês no horário de mamada. Tem uma bomba extratora lá, elas ordenham e pode dar pro bebê. Mas até então, isso há 2 anos atrás, não era permitido. Foi muita briga mesmo. Porque a FAVAI vai contaminar o leite, mas, poxa, é o leite da mãe do bebê, tá ordenhando aqui, entendeu? Por isso que muitas mães de UTI perdiam a amamentação. Porque a orientação era, mãe, não se preocupe com isso agora. O foco é o seu bebê. Quando o bebê estiver alto, aí você pensa na amamentação. Para mim, isso era uma facada no peito. Daí eu ouvi aquilo e falava, não. Negligenciando mais uma vez a mulher. Porque eu falei, não, tem que estimular essa mama. Se não estimular a hora que esse bebê for pro peito e não sair nada, não vai pegar, entendeu? E daí para você estimular uma amamentação que passou de 15 dias, um mês, sem estímulo nenhum, o que você faz agora, entendeu? Daí você já vai... Daí é um prognóstico certeiro de amamentação, no mínimo, mista. Com a maior parte de leite fórmula, uma minoria de leite materno. Porque a mista, hoje, ela é a mais comum. As mães preferem dar fórmula pro bebê à noite, para dormir, e de dia amamentar. Cada um com o que funciona para sua realidade. Mas tem muita mãe que quer muito amamentar. E daí lá na UTI não tinha esse acolhimento. Hoje parece que ali melhorou bastante, sabe? Legal. Mas até então não era essa a realidade. Então foi daí que eu falava, esse prematuro mais ainda do que nunca, ele precisa desse estímulo, desse leite materno, desse colostro que é rico. Então antigamente, quando a gente não podia dar esse leite ali na hora, a gente fazia um trabalho por fora, de ordenha, porque assim, ao contrário do que pensa, a mama, ela, por mais que ela não tenha leite, tenha só colostro, ela tem que ser estimulada para esse leite descer. Ela precisa de estímulo. Ela é fábrica, né? Quanto mais sai, mais produz. Então, a gente sabe que as próximas 6 horas pós-parto, essa mama tem que ser estimulada de alguma forma. Com massagem, com ordenha, com bebê mamando, não interessa, tem que ser estimulada. E daí, quando a mãe tá na UTI, vulnerável, que aconteceu tudo, teve que separar a questão, né, dos dois ali, essa mãe, ela não tá pensando nisso. Mas aí a gente precisa estar ali para lembrar ela do quanto é importante, porque senão, para ela, aquilo lá é o de menos que ela vai pensar agora, né? Mas aí cabe a gente, profissional da saúde, né, que tá ali dentro da UTI também, fazer esse incentivo, né? Coisas que a gente não podia tanto fazer. Então, acho que essa questão da amamentação
minha mais forte surgiu por conta disso. Eu falei, eu preciso trabalhar com essas mães, né? Principalmente mãe de UTI. Mãe de UTI já tem a vulnerabilidade de você ter o seu bebê ali com você, saudável. Separou por algum motivo, a construção de vínculo ela fica um pouco mais tardia. E daí a gente dá espaço para sentimentos como frustração, né, desespero, medo, né? Porque a gente pensa o pior quando vai para UTI, né? Mas a UTI é um lugar cheio de amor ali, os cuidados são maravilhosos, as pessoas que se dispõem a estar numa UTI no Natal é porque tem muito amor mesmo, porque assim, não tem como não ter amor. Só que daí o foco fica no bebê, né? E tem que ser ali, porque quem tá precisando mais naquele momento, aí passa a ser o bebê. Então, daí a mãe fica de lado de novo, né? E tem uma rede de... Bom, acredito que não, pelo que você falou, né? Não existe uma rede de apoio ali dentro para essa mãe. No hospital, pelo menos a realidade nossa aqui tem, sim. Tem as meninas que passavam, na hora que era hora da visita, elas passavam de leito em leito, conversando, vendo se estava tudo bem. Então, ali eles têm um serviço, sim, de As meninas que psicologia. você fala são as psicólogas. As psicólogas do hospital. Ai, que legal. Na época Legal. tinha, assim, geralmente ficava uma específica, porque daí acho que sabe trabalhar melhor, mas sempre teve, e tem. Eu não sei como tá hoje, né? Mas até então tinha, e isso é fundamental. Só que daí eu penso também que são outras preocupações, né? E tem que ter alguém ali para reforçar essa importância da amamentação, porque ela se perde ali, entendeu? Então agora parece que tá fluindo melhor, né? Nada com o tempo, né? Às vezes muda as pessoas que estão ali também, a cabeça é diferente de pensar, incentivar. Mas a gente sofreu bastante com essa questão de permitir a mãe ordenhar e dar o leite lá. Hoje já pode. Acredito que seja um lugar muito dolorido, né? A mãe não tá... de ver o bebê naquela situação. Porque a expectativa é sempre que tá tudo bem, vamos embora pra casa, né? Ir pra casa, né? O ir pra casa. E uma curiosidade que surgiu agora. Que quando o bebê tá com icterícia, a amamentação muda alguma coisa? Não. Não. Flui normal. Flui normal. É que daí ela demora um pouco mais pra acontecer. O bebê fica mais preguiçoso, né? Fica mais molinho um pouco. E daí tem o banho de luz, desidrata, perde peso. E às vezes tem muitos casos de bebê que vai pro banho de luz, aí tem que entrar com fórmula para suporte, né? Mas daí a gente consegue também trabalhar as ordenhas dessa mãe para suprir essa necessidade. Mas ela demora um pouquinho mais para estabilizar a amamentação. Legal. Ana, a gente vai indo pro final, mas eu quero fazer 2 perguntas ainda, né, pra gente discutir. Primeiro, quais são os mitos que você observa dentro... que fazem 6 anos, né? Que você tá como consultora de amamentação e já ali, né, anteriormente no neonatal. O que você mais observou de mito nesses anos todos? O mais difícil é assim, o leite fraco. Leite fraco, leite gordo, leite magro. Porque para a mãe, todo choro vai ser fome. Aí mesmo aqueles bebês que ganham peso de forma gradual, super bem, que dorme bem, chorou, aí a mãe acha que é fome. E daí, se essa mãe não tem certeza que ela é capaz de nutrir, que esse leite tá funcionando, ela vai caminhar para a fórmula mesmo não precisando. Então, o maior mito, eu acho que para mim, é achar que existe leite fraco. Não existe leite fraco. Existe ajuste de demanda, de mamada, de horário, mas leite fraco não existe. E isso é muito difícil a gente, né, colocar ali. Então, é leite fraco, o tal do leite gordo com leite magro, que se não mamar meia hora, não chega no tal do leite gordo, né? Imagina você com uma fome ter que andar 5 quilômetros para pegar seu prato de comida. É um bebezinho que tem que mamar o leite gordo. Não vai mamar, ele mama 10 minutos e já cansa, né? Então, não faz sentido. Isso mudou de 2017 para cá, isso mudou. Recente. É recente. Então, olha quanto tempo a gente teve que lutar com isso. Até hoje. Bom, não, vai, e hoje né? ainda Vai indo de geração para geração, né? Essa crença vai se perpetuando. E hoje né? ainda tem pediatras que orientam. Olha, não tá mamando leite gordo, por isso que não tá ganhando peso.
O bebê tá lá mamando 1 hora. E a mulher tá lá com o seio vazando, com o seio todo machucado. Calma que meu leite é fraco. Né? E assim, não, mas o meu pediatra falou que não tá sustentando, tem que dar fórmula, entendeu? Então, eu acho que é isso. E a causa número 1 de desmame, infelizmente, é a falta de informação. Uau. Entendeu? Então, ainda é, assim, é muita coisa pra gente construir, né? Então, esses podcasts, essas informações, elas são muito importantes. Porque a gente tem muita informação boa na internet, mas também tem muita informação que destrói, né? Mas a falta de informação é número 1 de desmame. Olha quanta coisa, é a nossa missão aí de levar. Nossa missão. Boas Mulheres que informações. estão ouvindo. Olha que riqueza que está mais esse programa de hoje. E a importância de vocês compreenderem a força de vocês, né? A validação de vocês, isso é importante, porque existe toda uma história que vem aí justamente para tirar esse poder. E a amamentação é um assunto extremamente importante. Tem muitos mitos envolvendo, né, Ana? Tem muitas dores envolvendo. Então, é um convite a confiarem em vocês mesmas e entender que existem pessoas para orientarem, para guiarem nesse caminho. Acreditar no potencial de nutrir mesmo, porque toda mulher é capaz, toda mulher produz leite, toda mulher tem hipófise, todos nós temos. O hormônio prolactina vai circular ali. O que vai diferir é a sua ocitocina. A sua ocitocina depende de como você tá, do seu emocional, né? Então, você tem que cuidar disso. Eu sou uma defensora número 1 da ocitocina. A prolactina, ela vai acontecer. A gente pode tomar uma medicação, a prolactina aumenta, mas a ocitocina, a gente precisa trabalhar. A gente trabalha isso com autoconfiança, né? E essa autoconfiança, a gente proporciona com informação correta, né? Com entender o que está acontecendo e como vai acontecer, e com rede de apoio. Você trouxe sobre a ocitocina, você trouxe ali no começo, né, que muitas mulheres, eu também já vivenciei isso, mas não na amamentação, antes, né, durante a gestação mesmo, mulheres dizendo assim, com esse medo e com essa sensação de, tipo, não amo esse bebê, não consigo sentir prazer no que está acontecendo no meu corpo, isso impacta. Aí muitos acreditaram até hoje que só a amamentação é que vai criar esse vínculo. Isso é imposto, né, para a mulher e ela se frustra demais, porque se eu não amamentar, eu não vou conseguir estabelecer esse vínculo. Só que o vínculo a gente constrói de várias outras formas. Exato. Igual eu tava te falando. Daí, não, vou amamentar a todo custo, porque é isso que vai ser importante, que vai construir vínculo. E daí essa mãe faz algo forçado, que daí é até pior. Porque daí não tem construção de vínculo, não tem troca ali, né? Porque a amamentação é uma troca, tem que estar bem pro bebê, bem pra mãe. Né? Mas se a mãe faz de forma forçada, porque ela acha que ela tem que fazer aquilo por algum motivo, que se ela não fizer, ela não vai ter vínculo, aí é ruim também. Entendeu? Essa parte do vínculo, eu sempre costumo trabalhar e sempre levar isso adiante, várias formas. Primeiro, a sua conexão, a mulher com a própria conexão, ela mesma, né? Para quê? Para integrar tudo isso que foi acontecendo nesse momento, desde a concepção, gestação, parto e agora essa fase, né, do puerpério e amamentação. Então, é importante o respirar, o entrar, não dá tempo. Respirar é natural, então você pode sim ter um minutinho, né, para você fazer essa reconexão, porque adianta criar um vínculo com um bebê, sendo que você não está tendo nem vínculo com você. Então, é o primeiro ponto. Trabalhar esse lugar. Aí existem tantas outras formas, né? O contato pele a pele não é só ali naquela primeira hora, mas como as pessoas você trouxe. Não apresentam para essa mulher outras oportunidades. Entendeu? Uma das outras formas que eu trago é a Chantala. É muito bom. Conhece? Eu tenho curso de Chantala também. Eu acho que funciona para tudo, para dor, para relaxamento, para vínculo, é super importante. É importante porque também vai se conhecendo, vai expandindo, esse bebê vai entendendo que ele é um outro corpinho, né? Então, assim, encontrando, como você realmente já falou aqui no programa, vai encontrando aquilo que funciona para você, exatamente, né? Com fluidez, com leveza,
Deixa o mundo dizer que tá errada, deixa o mundo dizer que tem que ser desse jeito. Foca ali na sua realidade. Exato. Pra mim funciona assim, e as pessoas têm medo de falar, né? Ah, pra mim não dá certo assim, tudo bem, eu vou ser assim, mas até ela conseguir amadurecer essa fala, é difícil, né? E a construção, e eu falo assim, o maior presente que a gente pode dar pros nossos filhos é a nossa sanidade mental. Porque assim, a gente pira. Uma mãe pirada não consegue cuidar, não consegue fazer nada, entendeu? Então, estar disponível emocionalmente para uma criação de vínculo, do filho, do que seja, é assim, é o top 1 da herança que a gente pode dar para eles. E isso começa também lá no puerpério, entendeu? Então, assim, se a gente focar, não, eu tenho que estar bem, meu emocional tem que estar bem, é isso que vai fazer eu me conectar com meu filho, entendeu? Fora isso. Ana, tem um assunto que eu quero deixar como uma abertura para um próximo programa e que vai de encontro com essa questão das falas que ninguém falam, daquilo que ninguém está aberto para conversar e para falar. Você que atuou tanto tempo no neonatal e talvez eu acredito que ainda hoje pode ser que você vivencie isso também, né, com algumas mães. Como que é a questão do luto, daquela mulher que perdeu o bebê e que tá com o seio ali, ó, fabricando leite? É igual eu tava tentando explicar. A gente tem várias vertentes nesse luto puerperal ali, né? Tem aquela mãe que perdeu na gestação, no comecinho ali, a gente fala pra chegar na UTI ali, né, por volta de uns 5 meses, mais ou menos 23, 24 semanas. Aquela mãe que perde ali, talvez ela não tenha até essa questão da pojadura, tudo, que seja algo muito distante um pouco ainda, né? Mas, e para essa mãe é de uma forma. Mas ela precisa ser acolhida, porque muitas vezes na cabeça dela ela esperava que isso acontecesse. Ela se preparou para amamentar, estava se preparando, pensando ali em alguma coisa. Então a gente acolhe de uma forma. Tem aquela mãe que vivenciou o trabalho de parto, que teve tudo, o bebê nasceu, um exemplo, de desconforto respiratório, precisou ir para UTI, lá evoluiu de uma outra forma e foi a óbito. Então essa mãe ela já teve ali uma experiência com a amamentação, porque o leite começou a descer, dependendo do tempo que ficou ali na UTI. Então, tem mães que, para ela, a amamentação ali, tipo, nossa, é o que vai fazer lembrar do filho, ela não quer acolher, ela tá vivenciando o luto dela. Então, a gente entra com medicação, com apoio, para assim, para não deixar essa fisiologia, às vezes, evoluir muito, para não gerar mais uma questão de, poxa vida, eu tava produzindo leite e não tem ninguém para mamar. Então, essa questão ela tem. Mas também já teve casos de mães, não, se o leite desceu, é porque por algum motivo ele tinha que estar aqui, então bora. Daí essa mãe, dali ela tira forças para fazer ordenhas, para doar, e aquilo faz ela se sentir bem, porque outras pessoas, tipo, a gente tem também casos de doação de órgãos, né? Tem mães que aceita, que fala que, nossa, vai viver através de doação de órgãos, tudo. Mas o leite é a mesma coisa, não, tem crianças que vai sobreviver ali com esse... Uma forma de significar o luto até, Isso, né? exatamente, muda o foco, né? Então, assim, são várias vertentes para abordar em relação ao luto, mas a grande, grande maioria, elas não querem nem pensar na amamentação. Querem fazer, não, o que eu tenho que fazer, porque, né? Ou algumas não dá tempo, né? Aí você tem que ainda passar por uma fase aguda de mastite, porque daí cai naquilo que eu falei. As mães de UTIs, quando vai pra UTI, fala, agora o que você menos tem que pensar é a amamentação. Daí o leite desce. Aí tá naquela fase crítica de peito duro, daí seu filho vai a óbito. Daí, entendeu? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então fica aqui aberto o convite pra gente falar sobre isso, né? Que é importante. A proposta é realmente a gente guiar e orientar mulheres, né? Trazendo conhecimento e de várias esferas de várias conhecimento. esferas, porque assim, você fala amamentação, mas nossa, surge um leque, né? Leque. E daí, diferentes áreas, realidades, situações, né? Sentimentos. Quero saber lá de casa, quem é que tava esperando falar de amamentação só de uma coisa mais biológica, não teve nada a ver, né? Nem mostrou as mamas. Nem mostrei minhas maminhas aqui, eu adoro minhas mamas. Ana, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Tem algo que você gostaria de ter falado e não conseguiu falar? Eu acho que não, eu queria deixar um recado para as mães, porque assim, busquem ajuda, busquem apoio, né? Eu falo sempre no pré-natal, tem alguém que você possa conversar,
falar o que você sente. Às vezes não precisa ser pra mim, que tô ali como consultora, né? Quem faz terapia, você fala, se você faz terapia, marca uma sessão para a primeira semana pós-parto. É fundamental ter alguém para você conversar e expor, porque essa primeira semana ela é cruel com a gente, sabe? Então, tem alguém que você confie. Uma amiga, peça para essa amiga estar lá, se for pro seu marido, parceiro, porque a gente precisa falar e ter uma rede de apoio emocional. Aí depois vem a física, vem a profissional. A física que eu falo é alguém para te ajudar na casa, né? E tem a rede de apoio profissional, que daí entra o obstetra, o pediatra, a consultora de amamentação, né? E daí eu acho que a terapia entra, assim, como número 1, junto comigo também, né? Porque precisa ter alguém ali que acolha aquilo, né? Nem sempre dá tempo da gente, que nem no meu caso, estabelecer aquele vínculo direto naquela primeira semana. Mas se alguém que já tá ali com aquela mulher, né, o que conhece há muito tempo, sabe, do jeito dela, é muito mais fácil para ela se abrir, né? Concordo. Então... Concordo. Não, eu concordo como mulher, sabe? É sair daquele lugar que, não preciso de terapia, resolvo tudo sozinha. Mas né? precisa, Como a terapia fosse algo superficial ou algo que vai mexer demais. Não, é conhecimento. É crença que né? quem tem terapia é louco, né? Exatamente isso. E quem não é? De médico louco, todo mundo tem um quem pouco. Não é? Mas brincadeira à parte, porque assim, dentro da família vai ter muitos julgamentos. Cada um falando, a sogra que vem fala de um jeito, a mãe que vem fala de outro jeito. Eu, particularmente, acho que o dia que eu for mãe vai ser algo muito dolorido pra mim, porque eu não tenho mãe. Então, olha como que vai ser essa esfera. Imagina se eu não tenho uma terapeuta comigo. Sim. Imagina se eu não tenho uma consultora de amamentação me dando apoio, né? Até me maternando ali naquele momento. Sim, porque eu acho que é um papel. Como doula, eu observo isso. A gente materna, né? Então, é importante esse lugar. E essas mulheres que não têm a figura materna ali, é difícil. Porque daí você tá vivendo... Você tá vivendo ali a maternidade, né? E não tem como o olhar da nossa mãe pra gente, né? E a gente não tem esse olhar ali. Ou, às vezes, aquela mulher que tem mãe, mas é uma mãe narcisista, é uma mãe que não conversa, né? Então, muitos fatores tá envolvido. Eu mesmo não tive minha mãe no meu puerpério. Minha mãe mora longe, tudo, né? Mas falar que foi fácil, não foi, não. Eu tive... Nossa, eu falo que eu tenho... A gente pode fazer um podcast inteiro só de puerpério aqui, porque é assunto que não né? Que rende. Que daí, eu acho que daí no puerpério, a gente vai vários gatilhos, né? A gente passa o luto do que era, mas vários gatilhos surgem, né? Daí a gente vai tentar falar, quando eu for mãe, eu vou entender a minha mãe. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Tipo, como que a minha mãe não é desse jeito, se ser mãe é desse jeito, entendeu? Aí você pode ser pro lado bom ou pro lado ruim, né? Brigar, né? E começam as brigas internas. Ana, parabéns pela coragem de dizer isso, Obrigada. sabe? De falar e não ter medo de expor assim. Não, eu acho que com as nossas falas a gente conecta com outras pessoas. Pode parecer para você uma realidade totalmente distorcida, mas para alguém vai bater, entendeu? Vai. E talvez seja alguém que esteja precisando, entendeu? Exato. Então, é assim. Isso às vezes, e é coragem, realmente, assim, falar sobre o que passou, sobre o que sente, né? Parabéns. Obrigada. Por estar, né? Ter ressignificado tudo Sim, isso de alguma hoje forma, eu olho pra aquilo, né? Olho com carinho, né? Mas não foi fácil. Mas a maturidade vai trazendo isso pra gente também. E aí, como que as pessoas podem te encontrar? Telefone. Hoje as pessoas me encontram pelo Instagram, a maioria digita lá no Google, no Instagram. Lá no Instagram tem o link, vai direto pro meu WhatsApp pessoal, inclusive. Ou então por meu celular pessoal mesmo, e-mail. Mas eu acho que hoje em dia é mais Instagram. E o tal do boca a boca que me ajuda muito. Todo mundo, né? Isso é muito falo bom. Que o melhor marketing é o boca a boca. boca. Não adianta. Você pode... Porque ali no Instagram você pode ser o que você quiser, né? Então é melhor fazer um trabalho bem feito no off, pra estourar ali, né?
Mas essas pessoas chegam em mim justamente dessa forma, Instagram ou então no boca a boca. Gostoso, boca a boca é gostoso. Eu vou deixar também ali no link da descrição o teu Instagram, também para o pessoal te procurar, né? É isso. Quero agradecer novamente as parceiras que apoiam esse programa, Clínica Madre, da doutora Ana Thaís e doutora Natália, Urofísio, Performance Pilates e MR Audiocast. Se de alguma forma esse programa te impactou, se você conhece mulheres que estão passando por esse momento ou que vão chegar nesse momento, já compartilha aí com todas e aguardo vocês no próximo episódio, que também tá fantástico.